começar o vídeo falando um pouquinho sobre a partida de amanhã, né, cara? Amanhã é jogo de 6 pontos, é Vasco da Gama e Mirassol, né? O Mirassol que tá uma posição atrás do Vasco na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, né? Ou seja, o Vasco vencendo amanhã, o Vasco abre vantagem, né? O Vasco vai abrir uma gordura e pode sair da zona do rebaixamento. Não é certo ainda, mas se vencer amanhã, há uma grande possibilidade do Vasco conseguir sair do Z4, né? Empurrar o Inter, o Santos, enfim, os times que estão ali mais próximos ali, né? Dessas últimas colocações. E eu acho que além da vitória, além da saída da zona do rebaixamento, cara, traz moral, traz confiança, né? Vai ser a primeira vitória do técnico português, o Pedro Emanuel, desde que ele chegou ao Vasco da Gama. Pelo que a gente soube, pelo que a gente apurou, o técnico voltará a fazer mudanças, tá? Ele também não gostou da atuação de alguns jogadores, né? Como Adson, Nuno Moreira, o próprio Puma Rodrigues. Então a gente deve ter um time ali com pelo menos 3 alterações na equipe titular, né? Quem agradou e muito no último jogo, no segundo tempo, foi o menino Ramon Rick, né, cara? Entrou muito bem na partida, né? Agradou não só ao treinador, mas os torcedores do Vasco também rasgaram elogios aí ao menino na entrada dele ali no segundo tempo. Então a gente pode ver caras novas, a gente pode ver um Vasco jogando até com 3 volantes, né? Teoricamente 3 volantes, mas com liberdade para o Ramon Rick e para o Thiago Mendes ali fazerem a criação do meio de campo. Então o Vasco deve ir a campo amanhã com a seguinte escalação: no gol, Léo Jardim. Na lateral direita a gente pode ter a primeira mudança, né, com a volta do PH, reforçando o sistema defensivo na vaga do Puma Rodrigues. E na lateral esquerda, Cuiabano, né? O Cuiabano, que é o líder de assistências do Vasco aí na temporada até agora, deve ser mantido ali na lateral esquerda. A dupla de zaga, Cuesta e Robert Renan, não teremos alterações ali no miolo da zaga. No meio de campo a gente pode ter mais mudanças, a gente pode ter a saída do Nuno Moreira, e aí quem entraria no lugar seria exatamente o Ramon Rick. Então a gente poderia ter Cauã Barros jogando de primeiro volante, Thiago Mendes e o Ramon Rick ali fazendo a função de segundos homens de meio de campo, né, com liberdade para poder atacar, pisar na área e abastecer o ataque vascaíno. E lá na frente a gente deve ter Carlos Andrés Gomes jogando de um lado, Adson ou algum outro jogador caindo pelo outro lado do ataque, né? Talvez ali o Marinho Lestrosa, eu acho pouco provável, mas enfim, pode ser até o próprio Nuno Moreira jogando ali aberto pelo lado de campo. E aí, na vaga de centroavante, o Brenner tá cotado para começar, apesar de ter feito ali, né, mais uma partida sem marcar gols e o Spinelli ter entrado no segundo tempo e ter feito um gol ali do empate. Parece que o Brenner agradou ali no primeiro tempo a comissão técnica e pode ser mantido, né? Pode ganhar mais uma chance começando essa partida de amanhã. Então, agora é isso, é aguardar, torcer para dar tudo certo, né? Para que esse treinamento de hoje pela manhã possa ser um treinamento importante, que o técnico aí ajuste, né, os erros cometidos nos últimos jogos e que a gente possa aí ir em busca dessa vitória importante na partida desse sábado em São Januário. Lembrando que o jogo é às 7 horas da noite, com transmissão da Premier Pay Per View, e a gente do canal vai fazer a cobertura direto de São Januário, né? A gente vai estar lá ao vivo fazendo essa cobertura para vocês do nosso Vascão. Bom, para fechar com vocês, né, o terceiro bloco desse nosso Acorda Vascão, vamos falar com relação ao mercado da bola, porque sim, temos novidades importantes para trazer aqui a vocês nesse vídeo, informações importantes relacionadas a 2 nomes, então vamos por parte aqui no nosso canal. Eu quero primeiramente falar com vocês com relação ao Diego Carlos, zagueiro, tá, amigo torcedor vascaíno, que é o plano A do Vasco nesse momento no mercado da bola, tá? Qual é a situação? O Diego, ele pertence ao Fenerbahçe, da Turquia, e foi emprestado nesta última temporada para o Como da Itália. No Como ele conseguiu grande destaque, foi muito bem, realmente ganhou moral com os italianos. E o Como tem desejo nesse momento então da compra do Diego Alves, do Diego Costa. Vem conversando, né, com o Fenerbahçe, vem negociando com o Fenerbahçe para comprar os direitos econômicos do zagueiro. Hoje o Fenerbahçe pede 6 milhões de euros pela venda dos direitos econômicos do Diego Carlos, e o clube italiano vem tentando convencer o clube turco a reduzir esse valor pedido. O Diego Carlos não é mais um jogador novo, tem 33 anos de idade, tem um contrato considerado não tão longo com o clube turco, até o meio de 2028, mais 2 anos de contrato. Então, hoje o Como da Itália entende que 7 milhões de euros num jogador de 33 anos de idade, que tem mais 2 anos de contrato só, não vale a pena pagar. O Fenerbahçe está meio fora da casa com esses valores pedidos.
Então estou te passando a situação do Diego Carlos com um clube que ele atuou na última temporada emprestado pelo Fenerbahçe. E qual é a situação do Vasco na negociação? O Vasco está de olho, o Vasco tem interesse e o Vasco vem tentando, junto ao Fenerbahçe, o empréstimo do atleta. As negociações estão acontecendo, mas nesse momento há um grande entrave para que o Vasco consiga fechar a contratação do zagueiro Diego Carlos. Esse entrave é a questão salarial. O Diego Carlos tem um salário altíssimo no Fenerbahçe, um salário de cerca de 3 milhões de reais, e é um valor hoje considerado completamente fora da realidade financeira do Vasco. Para que o negócio avance, o Diego Carlos teria que aceitar reduzir o seu salário em comparação ao que ele recebe nessas últimas temporadas, o que ele recebe em contrato pelo Fenerbahçe. Então ele viria emprestado ao Vasco, mas receberia um valor inferior a 3 milhões de reais. O clube turco até aceita negociar a saída do jogador, então o Fenerbahçe está disposto a liberar o Diego Carlos ao Vasco por esse empréstimo, mas desde que o Vasco assuma de forma integral os vencimentos do atleta. Então hoje é uma negociação muito mais entre Vasco da Gama e Diego Carlos do que Vasco e Fenerbahçe. O Fenerbahçe está disposto, colocando uma opção de compra ou uma obrigação de compra por metas no contrato, modo de negócio semelhante ao do Nelson de Ossa, mas o Fenerbahçe quer que o Vasco arque com os salários do jogador. Então o Vasco vem tentando, junto ao Diego Carlos, reduzir, né, esse valor de 3 milhões de reais salariais. Seria um jogador interessantíssimo, 33 anos, xerife, bom, atleta que ajudaria muito, cresceria o nível desse sistema defensivo do Vasco, que está muito fraco. Essa é a grande realidade. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. As informações movimentadíssimas do dia do legítimo Clube do Povo. Falar sobre mercado da bola. Por quê? O Vasco deu um prazo final, um ultimato no Real Betis para fechar a negociação por Nelson de Ossa. Uma novela que já vem se estendendo e eu vou trazer um motivo. Por quê? O Real Betis já colocou as condições para fechar a negociação. Primeiro, pediu ao Vasco garantias financeiras. O Vasco deu o ok, deu as garantias financeiras, foi aceito o modelo de negócio entre Vasco e o Real Betis, negociação por empréstimo com obrigação de compra ao final do contrato de empréstimo até 2027. O jogador quer ser negociado. A vontade do Nelson de Ossa é jogar no futebol brasileiro. O Real Betis quer, obviamente, também recuperar o valor investido no jogador após a finalização do contrato por empréstimo, mas ainda existe uma exigência do treinador que tende ali, está inclinado a ter o Nelson de Ossa no seu clube, já que ele vem até se destacando e, obviamente, chegaria para ser titular. O Vasco deu um prazo até o final desta sexta-feira, um ultimato para resolver de uma vez por todas essa novela, porque a cada dia vem se estendendo, se transformou em uma negociação desgastante e você, paralelo a isso, acaba perdendo tempo em outras negociações. Então o Vasco trabalhou, intensificou, fez a sua parte, o Admar, a diretoria, até porque é considerado um reforço ok para ali dividir a posição com o Thiago Mendes, e tem outro adendo dentro desse assunto envolvendo o volante. Mas fechando aqui a informação, o Vasco aguarda até amanhã a negociação por Nelson de Ossa. O Vasco definiu o prazo nesta sexta-feira para finalizar a contratação com o volante colombiano. Apesar do pedido do treinador do Betis, Manuel Pellegrini, para ficar com o atleta. A expectativa é que o clube espanhol venha fechar a negociação, que quer, inclusive, recuperar o valor investido em jogador que, paralelo, ainda não teve um grande êxito na Europa. E, por isso, o treinador quer o de Ossa, mas o Betis quer negociar, até porque já está ali tudo costurado com o Vasco para finalizar, né, esta negociação. Finalmente, né? Finalmente, terminar essa novela, ou vai ou racha. É agora aquele fator, ou vai ou racha. E aí, tomara que dê certo, o treinador acabou sendo ali um empecilho, e aí tem um detalhe, nesse momento, ajustando, fechando o ok para o jogador chegar no final de semana, já na próxima semana, e a gente vai estar buscando essa informação
para você, torcedor Cruz Maltino? Já que estamos falando de um volante para chegar, um volante que pode sair. Cauã Barros. O volante Cauã Barros tem proposta de um clube fora do Brasil. Caso a saída se concretize, caso o Vasco aceite a proposta do clube do exterior, o Vasco já tem um volante encaminhado para repor a saída do camisa 88. Formação dos amigos do canal Atenção Vascaínos.